Arajá, temporada 2, episódio 6. O carcereiro entrou na cela com uma calma sinistra, acompanhado de seus dois seguranças sempre presentes. O olhar de Yuri estava fixo nele, repleto de apreensão. Ele pressentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Embora não compreendesse completamente, o carcereiro lançou um olhar a Yuri, fechando o punho e erguendo um dedo, impondo silêncio com um gesto. Os detentos 34 e 85 se encontravam recolhidos em suas camas, ambos tremendo de medo. O prisioneiro 85, aparentemente com menos de 25 anos, possuía uma aparência que não condizia com a prisão, magro e com uma altura de 1,75 m. Já o prisioneiro 34 contrastava com o 85, com sobrepeso e medindo 1,77 m. Ele era o mais baixo entre os detentos da cela. No entanto, marcas de tatuagem adornavam seu corpo, incluindo seu rosto. Certificando-se de que quase todos estavam adormecidos, exceto Yuri, o carcereiro deu um sinal para que seus guardas disparassem tiros no chão, desencadeando um estrondo ensurdecedor que rompeu o silêncio noturno. Os detentos saltaram de susto. Não somente os da cela de Yuri, mas toda a prisão foi abalada pelo som. Era um alerta que indicava que alguém havia desafiado o toque de recolher de catanduvas, uma regra sagrada. Inundando de raiva, o carcereiro rugiu, mandando todos irem para a parede. Os detentos se levantaram com pressa, mãos atrás da cabeça, encarando a parede, prontos para enfrentar os dois guardas e o carcereiro. Nesse momento, o prisioneiro 57 e o 85 ferveram de fúria, ansiando por uma reviravolta. Mas a noção do poder esmagador dos três os manteve a rédea curta. Acima de tudo, a perspectiva de uma morte prematura os acalmou. Eles obedeceram, apesar da raiva. O carcereiro brandiu um chicote, desferindo golpes vigorosos nas costas dos detentos, dando a todos eles marcas duradouras de dor e humilhação. Os golpes eram tão brutais que até a tinta dos números de suas camisas se desgastou, deixando marcas permanentes. O carcereiro focalizou o número nas costas de Yuri e assim ordenou que ele ficasse imóvel para ser algemado e arrancado da cela. Os outros detentos estavam perplexos, sem entender o motivo, mas Yuri tinha uma intuição do porquê estava sendo retirado. Ao ser puxado da cela, todos os olhares curiosos dos detentos foram percebidos por um dos guardas. Sua voz se ergueu com firmeza, pedindo para que nenhum deles olhassem para trás, que ficassem imóveis ou haveriam consequências. Obedecendo à ordem, os detentos continuam fixos na parede, ainda sentindo a dor aguda das feridas deixadas pelo carcereiro. Enquanto a cena se desenrolava, Yuri foi arrastado para uma sala que contrastava fortemente com as outras no presídio. Um espaço branco, isolado, onde o som parecia ser absorvido. Ele foi jogado ali, algemado, sem perceber a presença de um homem de terno caro. Yuri lutou para se erguer, suas algemas dificultando seu equilíbrio. Ao ficar de pé, deparou-se com um homem que parecia ser um burocrata, ostentando um sorriso arrogante. O silêncio dominou a sala. Yuri esperou, antecipando as palavras daquele homem. Finalmente, ele quebrou o silêncio, olhando nos olhos de Yuri. "Sente-se, meu caro. Eu quero apenas conversar." Yuri manteve-se desconfiado, seus olhos fixos no homem. A sala era desprovida de janelas, inteiramente branca, exceto por uma mesa de ferro e duas cadeiras, harmonizando-se com o ambiente. 4 câmeras em cantos estratégicos sugeriam que cada movimento e palavra estavam sob vigilância. Apesar do ambiente inóspito, aquela sala destoava do ambiente carcerário ao redor. O homem começou a falar, examinando algumas folhas próximas à sua maleta de ferro. "Prisioneiro 77, ouvi dizer que você recusou o perdão religioso antes de entrar aqui. Você não é um homem de fé?" Yuri levou alguns segundos para responder, sua voz firme e desprovida de emoção. "Deus me abandonou no momento em que matei a minha mulher. Agora eu tô sozinho. Eu vou pro inferno sozinho. E não existe nenhum padre que dê um jeito nisso.
o homem esboçou um sorriso malicioso em resposta. Não há nada que se deva temer mais do que um homem que abandonou a sua fé. É o que eu sempre digo. Pegando uma folha que estava ao seu lado, o burocrata continua sua fala lendo alguns dados de Yuri. Um ex-soldado renomado, o primeiro da classe no curso de formação, possui uma das melhores notas no estande de tiro, 3 emblemas conquistados, incluindo o certificado de combate, certificado de aptidão física e o certificado de liderança. Quanto talento! Seria uma pena perder habilidades tão excepcionais. Após ouvir aquilo, os olhos de Yuri começaram a brilhar, algo que não acontecia há um bom tempo. O gosto era bom, a sensação melhor ainda, mas muito ruim para um homem na situação dele. Aquilo era esperança. Receber uma pena de 37 anos na cadeia em regime fechado havia acabado com ele, mas, mesmo naquele local, aquele homem havia conseguido despertar algo que estava oculto há muito tempo. Yuri então responde o homem, olhando seriamente nos olhos. O que você quer dizer com isso? Outro sorriso é esbanjado pelo homem, e aquilo começa a irritar um pouco Yuri. No entanto, ele não podia fazer nada naquela situação. Sem quebrar o contato visual, o burocrata responde: Bom, digamos que eu tenho um jeito de prolongar a sua vida. Após ouvir aquela frase, Yuri franze sua testa e fica em dúvida se ele tinha realmente entendido aquilo que tinha ouvido. Ué, como assim prolongar? O homem então responde a Yuri calmamente, olhando no fundo de seus olhos. Eu tenho algumas ordens para cumprir, e uma delas é realizar a sua execução daqui a 1 semana. No entanto, como eu lhe falei, nós não podemos perder um excepcional soldado como você, até porque você possui informações confidenciais, se é que me entende. Por isso eu vim aqui pessoalmente fazer uma proposta. Yuri demora um pouco para entender tudo aquilo. Ele não estava acreditando nas palavras daquele homem. Mas no mesmo momento algo toca em sua mente e ele diz: a família da minha ex-mulher e daquele policial estão envolvidos nisso, certo? O homem ignora a pergunta de Yuri e apenas continua a sua fala. Como falei, você possui informações bastante importantes. E nós precisamos garantir que todas essas informações nunca saiam para nenhuma mídia ou indivíduo. E tendo em vista esse fato com as suas habilidades, pensamos em te dar uma segunda chance. Me diga, gostaria de ver novamente o sol amanhecer? O homem diz tudo aquilo para Yuri, ainda com o seu sorriso malicioso em sua face, aliado ao seu olhar frio sem expressão. Yuri então responde o homem de uma forma intolerante e raivosa. Deixa eu adivinhar. Para eu fazer isso, eu vou ter que me tornar uma cadela do governo, né? Após ouvir aquilo, demorou alguns segundos, mas o homem começou a soltar gargalhadas dentro da sala, como se tivesse ouvido a melhor piada de sua vida. Alguns minutos se passam, e novamente o homem olha nos olhos de Yuri. Se aproxima sem tirar aquele sorriso malicioso do rosto e começa a falar. Quanta audácia falar assim com o único homem que pode salvar a sua vida. Rapidamente o homem acerta um poderoso golpe na face de Yuri, que não conseguiu nem mesmo se defender. Ele cai de sua cadeira, ficando próximo da parede da sala. Yuri fica extremamente tonto. Agora está jogado no chão da sala. O burocrata levanta-se de sua cadeira e continua sua fala. Vocês detentos são sempre assim. Cometem atrocidades, acabam com vidas inocentes e, ainda assim, exigem tratamento digno. Yuri estava no chão, ainda tonto pelo poderoso golpe do homem em seu rosto. E, novamente, não conseguiu se defender do chute em seu estômago que levou do burocrata logo em seguida. Vocês não passam de lixo? Lixo que sequer pode ser tratado ou reciclado. Lixo que a sociedade não precisa mais e agora quer descartar. Yuri, que ainda se encontrava no chão,
mesmo tonto, usa toda a sua força para se empurrar contra a parede para ficar sentado e olhar o homem. Seu rosto estava repleto de sangue. Ele ainda tossia um pouco por conta do chute que havia levado há pouco, mas tenta olhar para o homem fixamente. Ele sabia que se rebelasse, ele poderia ser morto ali mesmo. Então, mesmo dessa forma, ele se segurou e ficou parado. O homem então se abaixou, colocando um de seus joelhos no chão e aproximando seu rosto com o de Yuri, continua a dizer: lixo não tem direitos, lixo não tem vontades, lixo serve apenas para ser dispensado. O burocrata encara Yuri furiosamente por alguns segundos e depois tira um lenço de seu bolso e passa no rosto do detento, tirando um pouco do seu sangue. Continuando sua fala, o homem responde à fala anterior de Yuri. Então sim, prisioneiro 77. Para manter a sua vida medíocre, você vai se tornar uma cadelinha do governo. Você vai se sentar quando mandarem. Você vai deitar quando mandarem e, se te pedirem para falar, você irá responder au, au. Isso se você quiser viver para ver outro dia. Depois de alguns segundos, o homem se levanta, pega uma das folhas que estava na mesa e leva para Yuri ver mais de perto. Era um formulário com diversos termos que Yuri não conseguia ler por ainda estar tonto. Mas ele percebeu que logo abaixo de uma linha pontilhada havia seu nome, Yuri Florencio Soares. Diante daquilo, olhando para o formulário, o burocrata faz uma pergunta. Então, lixo, o que vai ser? Virar uma cadelinha do governo? Ou ser abraçado pela fria e tenebrosa morte? É só você assinar esse formulário para assim você despertar para um novo dia e uma nova vida. Lalu, lalu, lalu! Pra você que estava acompanhando aí mais um episódio da segunda temporada, saiba que tem um livro digital completinho, muito mais que completo na verdade, com muito mais detalhes, enfim, o link tá aí na descrição, você ajuda muito o Fabinho e também esse podcast. Se você quiser se tornar um apoiador e ter uma história todo santo dia, o link tá aí na descrição, em todos os meus links, é só clicar que vai abrir um cardápio pra você, e aí é só você clicar em histórias exclusivas, que você vai ser direcionado para o Apoia-se. Enfim, o nosso podcast exclusivo aqui no Spotify também tá aí embaixo, tá? Tanto nesse episódio, quanto nesse cardápio de links que eu falei aí. E o link pro meu livro também tá, Cybergods. Ainda não saiu, mas já tem um canal pro acesso antecipado, onde tem fragmentos da história, fragmentos do audiobook. Clica lá pra você ter mais informações. É isso, valeu, até o próximo episódio. Fui!